O hino que nós vamos cantar, ele fala sobre a graça de Jesus, a graça salvadora que nos alcançou. A graça que nos alcançou sem que nós merecêssemos. Maravilhosa graça, número 193 do HCC. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder contá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável, é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável, é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável, é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável, é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Boa noite, estamos iniciando mais uma vez o nosso culto online. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, mesmo à distância, celebrarmos
ao Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, o Deus da nossa vida, Senhor nosso, rocha da nossa vida, a quem nós agradecemos e temos um coração grato, porque um dia fomos alcançados pela sua graça, e por isso nós podemos viver alegres, felizes, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele tem cuidado de nós. Quero orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, e em seguida pensarmos um pouco na palavra de Deus, Gálatas capítulo 4, na nossa sequência, a partir do verso 1 até o verso 20. Antes de lermos, antes da leitura, vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe, que nos ajude no entendimento da sua palavra e que ela seja edificante para as nossas vidas. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por mais uma vez podermos refletirmos sobre a Tua palavra, podemos pensar e, à luz do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos conceda a bênção do entendimento da Tua palavra e, assim sendo, refrigério para a nossa alma e alegria por aquilo que a Tua palavra revela a nós, no contexto da nossa vida cristã, da justificação pela fé em Cristo Jesus e também pela salvação que alcançamos por causa da graça do Senhor que nos alcançou. Ó Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, pela Escritura Sagrada que nos conduz à vida eterna, nos conduz ao Senhor Jesus Cristo, nos conduz à vida eterna e traz alegria ao nosso coração. Te agradecemos pelas palavras escritas e também iluminadas e, de certa forma, segundo a própria Bíblia diz, inspiradas pelos Teus servos que deixaram para nós a Escritura Sagrada, a revelação de Deus a nós, e nós agradecemos ao Senhor por essa bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 de Gálatas, a partir do verso 1, quero ler o texto, nós vamos ler até o verso 20, uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário para o entendimento do texto e também da sua divisão. Capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que, primeiro, vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancaríeis os olhos e mos daríeis? Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém? Só até aí quero pensar um pouco com vocês e também fazer uma divisão que o próprio texto nos permite fazer
para que a gente possa pensar e conseguir entender, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho do Senhor, aquilo que entendemos ser o ensinamento da palavra de Deus para as nossas vidas. Esse texto de 20 versos da carta de Gálatas, do capítulo 4, ele tem uma divisão do texto que eu quero aqui fazer com vocês, que é a seguinte. A primeira divisão está nos 3 primeiros versos, do verso 1 até o verso 3, que é quem nós éramos antes de sermos alcançados pela graça. Segundo, versos 4, 5, 6 e 7, o que aconteceu na nossa vida que nos proporcionou uma mudança e nos colocou numa posição agora de quem nós somos, que é o terceiro ponto, que é o verso 6. Então, o verso 4, 5, 6 e 7, ele vai colocar o que o Senhor fez por nós, e aí no verso 6 ele vai dizer quem nós somos. Do verso 7 em diante, do verso 13 até o 14, aliás, a divisão está do verso 13 até o 14, ele vai colocar quem nós somos, verso 6, depois em seguida, o que isso proporcionou a nós, a nossa condição agora, de quem nós somos, que é de fato sermos conhecidos de Deus. E por último de tudo, o amor que Paulo tinha para com os irmãos de Gálatas. Mesmo tendo algumas dificuldades na questão deles reconhecerem o ministério de Paulo, ele trabalha essa questão dessa dificuldade com uma certa tristeza no seu coração, mas ao mesmo tempo ele não deixa que isso se transforme em mágoa. Ele trabalha isso de uma forma de até demonstrar para os irmãos que essa carta ele escreveu com muito amor por eles, para que eles não fossem influenciados por aqueles judaizantes e que, sobretudo, eles fossem firmes na fé. Então, a ideia de Paulo é quem nós éramos, quem nós somos e o resultado daquilo que nós somos. O que isso traz para o nosso coração e para a nossa vida como cristão é a aplicação desse texto nas nossas vidas, mas aquilo que Paulo queria dizer para os Gálatas é bem atual para nós nos dias de hoje. Então, vamos caminhar nos primeiros versos, verso 1, 2 e 3. Ele começa fazendo uma alegoria, né? No verso 1, quando ele vai dizer o seguinte: olha, quando vocês eram meninos, era um herdeiro, e um herdeiro menino, um herdeiro novo, um herdeiro que é uma criança, ele não conhece muito bem o valor dessa herança, ele não sabe o que é essa herança, ele nem entende muito bem isso, porém, ele não pode nem sequer, além de não entender, ele não consegue, ele não pode desfrutar desta herança, porque ele está debaixo de uma observação e de uma situação em que ele não tem a liberdade ainda de escolher e usufruir dessa herança. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, a herança é algo que a pessoa muitas vezes tem e nem sabe que tem. E também não entende muito bem isso, até porque a criança, como ele se refere aqui, que é o herdeiro, vive muitas vezes junto com o servo, com o empregado, ou com aquela pessoa que era escravo, que na época era bem comum isso naquela sociedade, era a cultura daquela época. O escravo e filhos, eles praticamente viviam na mesma casa, porém o escravo ele não tinha direitos de herança como os filhos tinham. E Paulo, então, quer dizer isso, eu vou usar um exemplo bem simples para vocês. Sabe quem que vocês eram? Quem nós éramos antes da graça? A gente era herdeiro, mas herdeiro muito novo, pequeno, sem muito entendimento. E a nossa condição como herdeiro, por sermos crianças e meninos, elas eram condições iguais à dos escravos. Verso 2, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, provavelmente aqui ele está se referindo à questão do povo judeu, que
ficava sob a tutela de alguém, e a gente falou um pouquinho sobre isso no verso 3, que ele chama de aio, aquele que conduzia, o pedagogo que cuidava dessa criança, da parte educacional dessa criança, uma espécie de pessoa responsável pela formação dessa pessoa e pela formação cultural dela e também a educação. Então, as famílias sempre tinham alguém de confiança que cuidava dessa parte dos filhos. Essa pessoa era chamada de aio, ou pedagogo, ou aquele que tinha autorização do pai para cuidar dessa criança na questão da educação, principalmente educação religiosa e instrução na Torá, que era a lei de Moisés. Verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E aí ele vai dizer que rudimentos eram esses, a partir do verso 5 para frente. Mas no verso 4 ele vai colocar algo importantíssimo para a gente pensar na nossa vida cristã hoje, a fim de que tenhamos a firmeza que Paulo desejava que os gálatas também tivessem no Senhor e também no evangelho verdadeiro que foi pregado por Paulo a eles. Verso 4 diz que eles estavam presos em rudimentos, em questões de dias, em questões de dietas e muitas regras para cumprir. Mas aí vem, e debaixo dessa servidão, escravos de uma vida pecaminosa, escravos de princípios elementares deste mundo, herdeiros, mas sem capacidade de discernimento. Aí quando chega no verso 4 ele diz, mas, quando ele fala mais, essa palavrinha liga todo o sentido dessa frase que vem em seguida, do texto que vem em seguida, as condições que ele fala do 1 ao 3. Ele é um herdeiro sem capacidade de discernimento, escravo de uma vida pecaminosa, escravo de princípios elementares, escravo da lei, viviam debaixo da servidão da lei, viviam debaixo da ira de Deus, por causa do seu pecado, mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Então, aí ele vai dizer, olha, no momento certo, plenitude dos tempos aqui significa o tempo de Deus, o tempo certo, o tempo determinado pelo Senhor, o tempo em que o Senhor determinou para a chegada do Senhor Jesus Cristo, para o nascimento de Cristo, e ele disse, ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, debaixo das promessas da lei, ele vem cumprir a lei. Deus enviou o seu Filho, então ele foi enviado por Deus, ele veio porque Deus entregou o seu Filho, enviou o seu Filho para realização da liberdade em relação àqueles rudimentos e aquilo que estávamos presos. Item 2, esse ato de Deus em nosso favor é porque nós estávamos numa situação que não tínhamos como reagir a todos esses rudimentos. E aí ele chama isso de resgate. Ele vai dizer, olha, quando veio Jesus, quando ele foi enviado por Deus, verso 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse verso 5 explica muita coisa em relação àquilo que aconteceu nas nossas vidas. Então, o Senhor faz um resgate, porque nós estávamos confinados debaixo da condenação da lei. Significa essa palavrinha confinados aí, que aparece em algumas traduções também, significa que estava debaixo da lei, ou seja, preso, confinado é preso, e sem condição de reagir ou sair daquele lugar sem que alguém efetue o resgate. Foi por isso que o Senhor Jesus veio. Ele veio nos resgatar e tirar de uma condição em que nós não conseguiríamos sair sozinhos. Então, a graça salvadora de Cristo vem quando nós nos deparamos com a nossa vida pecaminosa e nós queremos muitas vezes consertar isso pelos nossos próprios esforços e nós não vamos conseguir. Eu já vi algumas pessoas dizer, e talvez você também, olha, eu vou acertar algumas coisas da minha vida, vou cuidar, vou, de certa forma, consertar algumas coisas que eu preciso, né? E depois que eu conseguir fazer tudo isso, daí eu vou para a igreja e eu vou ser um cristão, assim, porque daí eu entendo que eu já consertei muita coisa na minha vida e agora eu estou em condições de ser um cristão.
nós não conseguimos fazer isso, porque isso é a obra do Espírito Santo de Deus e foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Então, não adianta querer sair de um espaço confinado, sozinho, sem que alguém ajude ou auxilie, porque a gente está preso a essas coisas. Verso 4, 5, 6 e 7, ele vai falar justamente disso. Não tem como você sair dessa situação toda sem a ação de Deus. E no 3, se você voltar um pouquinho, verso 3, capítulo 3, verso 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encarcerados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, ele está dizendo algo que ele já disse, está apenas reforçando, olha, não tinha como, estava encarcerado, preso, sem condições de sair, e o Senhor Jesus veio justamente para tirar dali, fazer um resgate dali, tirar você dali. A ideia de resgate é que o Senhor pagou o preço com a sua morte, o preço da nossa salvação. Ele tirou-nos da posição de confinados e presos, encarcerados para a liberdade, desfrutada pelos filhos. João 1,12, ele vai dizer isso. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, o Senhor Jesus vem libertar, vem nos dar direitos. Quais são os direitos? Primeiro, ele nos dá direito de ser filhos, e, na verdade, filhos por adoção. Então, Deus fez dos filhos dos homens, filhos de Deus. E assim como fez do seu filho, o filho do homem, Jesus fez do seu filho, o filho do homem, e nos fez seus filhos. Esse é um milagre divino. Jesus ser filho do homem foi um milagre divino e ato de supremo amor por nós. Romanos capítulo 5, verso 8. 3. Quem nós somos? Uma vez que éramos presos debaixo dos rudimentos da lei, encarcerados pela lei e pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, o que o Senhor fez por nós? Ele nos resgatou. Então, em consequência disso, item 3, quem nós somos agora? Verso 6, ele vai dizer, olha, antes, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, ou Papai. Então, você tem Deus enviando o seu Filho, e você tem também o Espírito Santo de Deus clamando e intercedendo por nós. Então, você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando é que a gente entende, então, esse processo todo da salvação à luz da palavra de Deus? A verdade, explicar a salvação é algo que a Bíblia coloca diante de nós, através da sua palavra, o Senhor nos instrui, porém, nós temos algumas dificuldades ainda, porque é um campo santo. Como que a gente pode dizer que as pessoas, de fato, são salvas? Cada pessoa tem a sua experiência de salvação com o Senhor, e a gente entende perfeitamente que nós não temos como julgar se a pessoa é salva ou não. Alguém já perguntou, pastor, todas as pessoas que estão na igreja, elas são de fato salvas por Jesus Cristo? É impossível a gente responder essa pergunta. Eu conheci uma igreja em São Paulo, uma vez o pastor Russell Shedd pregou nessa igreja, e quando ele terminou de pregar, ele disse que uma pessoa foi para a porta junto com ele para cumprimentar os irmãos que vinham vindo, e ele não conhecia ninguém. E esse irmão, que era um dos diáconos, dizia, pastor Shedd, eu vou dizer para o senhor, quais são as pessoas aqui dessa igreja que são crentes mesmo, de verdade. E aí, à medida que a pessoa vinha vindo, ele disse, aquela ali ó, é um cristão mesmo, esse é crente mesmo, esse que está vindo aí agora que o senhor vai falar com ele. E assim as pessoas iam passando, esse aí eu acho que ele não é, não. Ele vem aqui, frequenta, mas ele não é um crente verdadeiro, não. E ele ia falando a cada pessoa que se aproximava. Quem somos nós para julgar salvação alheia? A gente entende perfeitamente alguns textos bíblicos. A Bíblia diz, pelo justo, pelo fruto se conhecerá, o justo pelo fruto se conhece, a pessoa se conhece, a árvore, mas isso é muito limitado na questão de julgarmos a salvação das pessoas. Porém,
Quando a gente vai nos deparar com a Bíblia falando da graça de Deus, a gente tem aqui o texto dizendo, olha, o Senhor remiu os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque somos filhos, verso 6, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que, verso 7, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então você tem o Espírito Santo, você tem Deus Pai, você tem Deus Filho. Aí qual é a ideia de você ter o Espírito Santo? Verso 6, ele diz que nós nos tornamos filhos e herdeiros por obra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, ele vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia que temos de que somos salvos. E tem 4, quando somos salvos, somos selados pelo Espírito Santo, lá ele vai falar isso, verso 13, e depois ele disse, esse selo é a garantia, é o penhor da nossa salvação. E por conta disso, item 4, vocês são conhecidos de Deus. Deus conhece os seus filhos, Deus conhece os seus servos, Deus conhece aqueles que Ele comprou com seu sangue. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a ovelha conhece a voz do pastor, e o pastor também conhece a voz da ovelha. Ele disse, essas ovelhas, aqueles que vêm a mim, eles serão meus, e ninguém os arrebata da minha mão. Essa é a graça que nós temos, essa é a beleza do Evangelho. Sabemos que nós pertencemos ao Senhor, somos ovelha do seu rebanho, do seu pasto, e ele disse, olha, eu dou-lhes a vida eterna, e ninguém os arrebata da minha mão. E Paulo vai falar sobre isso, Deus conhece vocês, e vocês também conhecem Deus, mas a ideia maior é que Deus conhece vocês. Verso 8, mas quando nós conhecíeis a Deus, serviem aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então Paulo fala, olha, eu estou muito preocupado com vocês, porque vocês estão tornando a querer voltar à vida de antes, ser servo, ser escravo. Vocês agora são livres porque Jesus libertou vocês e deu a vocês a salvação. E vocês conhecem Deus por causa da palavra pregada, mas sobretudo Deus conhece vocês, verso 8 e 9. Agora que vocês querem voltar atrás, eu receio de ter trabalhado em vão para com vocês. Verso 11 ele diz isso. Meu desejo é para que Cristo seja formado em vós. Verso 19. A minha alegria, meu desejo é para que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo vai dizer isso no verso 20. Mas uma das coisas interessantes é que Paulo fala da conversão dos Gálatas, e ele entende que esses Gálatas se converteram de verdade. E ele disse, olha, eu não quero ser inimigo de vocês, eu quero ser amigos de vocês. Eu fiz um trabalho muito importante com vocês, mas eu estou com receio de que vocês estão voltando atrás nessa questão do Evangelho que foi pregado a vocês. Mas no verso 13, ele vai dizer assim, olha, verso 12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Ou seja, nós somos irmãos em Cristo, a posição de apóstolo para Paulo não era um status, ele não se considerava melhor do que as outras pessoas. Ele disse, olha, nós somos cristãos iguais, nós somos comprados pela mesma graça, eu experimentei essa graça, e eu sou uma pessoa que foi comprado por essa graça, ou seja, nós somos iguais. E não tem diferença no reino de Deus, na questão da graça e da salvação. Rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, crente em Cristo Jesus, e somos irmãos, e nenhum mal me fizeste.
13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza na carne ou enfermidade. E aqui a gente vai pensar o que Paulo tinha, qual era o problema dele, né? Não rejeitastes nem desprezastes, isso porque era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e vos dariam. E fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Aí ele faz uma comparação com a pregação daquelas pessoas, no verso 17. Mas quando Paulo vai falar sobre essa questão da sua enfermidade, abre um parênteses para bastante pensamentos em relação a isso, que são suposições. A primeira delas é que talvez Paulo tenha contraído malária. A gente não sabe se é exatamente isso, mas existe uma probabilidade dele ter contraído malária. Outra questão também era que talvez ele tivesse uma espécie de epilepsia, que isso causava um certo desprezo das pessoas, né? E uma outra possibilidade é que ele tinha algum tipo de problema de saúde em relação à questão de problema de vista e tudo, mas a gente não sabe muito bem qual era esse problema de Paulo, mas ele chama isso de um espinho na carne. E existe uma questão também que Lutero defendia, que era a grande tristeza que Paulo tinha por conta da perseguição dos conterrâneos dele, dos judeus, e que não aceitavam o Evangelho e, de certa forma, queriam prejudicar e contradizer a mensagem de Paulo. Então ele ficava muito triste de saber que os seus conterrâneos, eles não aceitavam o Evangelho da Graça e tinham muita dificuldade de aceitar esse Evangelho da Graça, e aí ficavam presos à lei, e Paulo tinha uma tristeza muito grande por conta disso. Lutero diz que provavelmente essa angústia que Paulo dizia, e esse espinho na carne, e essa tristeza dele era algo que judiava muito de Paulo e fazia ele sofrer por conta das pessoas não aceitarem o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, e ficarem debatendo questões legais e comparando essas questões como um objeto de salvação das pessoas, a prática de certos rudimentos e de certos ritos da lei. A grande verdade é que Paulo diz, olha, eu não tenho assim um ressentimento de vocês por conta disso, dessas questões, porque vocês me receberam muito bem no começo, me trataram, e vocês demonstraram ser capazes de arrancar o próprio olho, se possível, e, de certa forma, dar os olhos de vocês para mim, se fosse necessário, porque a gente percebe que vocês tinham uma grande afeição e se colocavam no lugar do outro, empatia. Então, Paulo diz, olha, vocês demonstraram isso. Essa expressão não significa que ele tinha um problema de vista, mas que a pessoa que era capaz de fazer um certo sacrifício em prol de outro, ou, de certa forma, em benefício do outro, ele usava essa frase. Essa pessoa é capaz de arrancar o próprio olho e dar para alguém, porque ele é capaz de fazer algo assim extraordinário, um sacrifício para ajudar o outro. É a beleza do Evangelho, essa questão de você ser piedoso e querer ajudar as pessoas naquilo que você pode fazer. E aí Paulo usa essa expressão aqui, que significa fazer aquilo que puder para ajudar o outro em benefício do outro. E depois, o verso 19, ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, quando o cristão se converte, há um processo de santificação, onde ele vai deixando muitas coisas e vai se afastando daquilo, o Espírito Santo vai conduzindo a sua vida a uma busca por santificação. E Paulo fala, o meu sonho, a minha alegria, e eu tenho assim dores de parto, como alguém que quer que vocês cresçam e sejam formados em vós, que é o processo embrionário de um bebê sendo formado no ventre da mãe. E Paulo se coloca no lugar deles, como se fosse uma pessoa que está gerando outra vida. E ele disse, eu gostaria muito
e eu tenho um sentimento de dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. A ideia de formação é aquela ideia de que a pessoa vai deixando alguns costumes e algumas coisas e vai se tornando cada vez mais próximo de Deus e mais parecido com Cristo. Esse é o Evangelho. E por último, Paulo vai dizer assim, caminhando para o encerramento, ele vai dizer, olha, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Essa expressão mudar a voz significa que, Paulo está dizendo, se eu estivesse aí perto de vocês, vocês iriam olhar para mim, e a minha voz ia dizer a vocês, ia deixar claro para vocês que a minha expressão é de amor por vocês, e não de querer dar a bronca em vocês, mas nem tampouco guardar nenhuma espécie de sentimento que não venha de Deus, da parte de Deus. E eu quero dizer para vocês que se eu estivesse aí perto, vocês iam olhar para mim e iam ver que até a minha voz ia demonstrar para vocês que o meu gesto é um gesto de amor, é um gesto de carinho por vocês, e por isso eu estou advertindo vocês contra esse ensinamento que essas pessoas têm. No verso 17 ele vai dizer que ensinamento é este. Eles têm zelo por vocês, eles se aproximam de vocês, mas eles não querem o bem de vocês. Não como convém, verso 17, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Esse tipo de liderança quer chamar a atenção para si, quer status para si, reconhecimento para si, e não tem amor nem paixão pelas almas como Paulo tinha. Então, qual é a ideia que a gente tem quando a gente termina esses versos, esses 20 versos? Primeiro, quem nós éramos. Segundo, quem nós somos agora, salvos por Jesus Cristo, libertos dos rudimentos da lei, libertos e desse confinamento em nós mesmos, libertos de nós mesmos e dos nossos pecados, libertos da ira de Deus agora, porque a graça de Deus está sobre nós. E a gente vai ver que lá em 1 de João, capítulo 2, verso 2, ele diz, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Porém, se pecardes, vós tendes junto ao Pai um advogado, a saber, Jesus Cristo. E a expressão que tem lá de advogado é que Jesus Cristo é o nosso representante legal diante de Deus. A ideia ali é de que o Senhor é o nosso representante diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo na frente, Ele vê Jesus Cristo na nossa frente, Ele interpõe entre nós e Deus. Jesus Cristo é o nosso mediador e Ele é o nosso representante diante de Deus. Então, Paulo diz, olha, essas pessoas eles não têm um ensinamento verdadeiro. Esse zelo que eles têm é porque chamar a atenção deles mesmo, é para atrair as pessoas a eles. Mas, verso 20, eu bem quisera agora estar perto, para que vocês entendessem que é por amor que eu estou dizendo isso para vocês, e eu não posso ser comparado com essas pessoas que querem o mal de vocês. Eles querem, na verdade, é que vocês sejam pessoas que tenham zelo por eles, tenham devoção por eles, e deixem de lado a devoção, a alegria e a adoração ao Senhor, que é o nosso Salvador. Então, quem nós éramos, quem nós somos e por que é que somos hoje salvos? Porque Jesus nos resgatou. E o ato de o Senhor nos resgatar por amor e por misericórdia não foi por mérito nosso. Traz então ao nosso coração a alegria e o desejo de adorá-lo na beleza da sua santidade, e por gratidão nós oferecemos a Deus o nosso culto, a nossa adoração e tudo aquilo que nós podemos fazer em devoção ao Senhor. É a expressão da gratidão do nosso coração por essa tão grande salvação que nos alcançou. Deus nos abençoe, Deus nos ajude e que nós continuemos sempre firmes neste Evangelho da Graça, o Evangelho que chegou a nós porque o Senhor nos amou primeiro. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Pertence a ti.
desejar um parabéns pelo seu dia. Que Deus continue abençoando você e sua família. Você é muito especial para todos nós. Pastor, você é muito especial. Feliz dia do pastor. Parabéns, pastor. Eu tô muito com saudade. Pastor, você é muito especial. Tem um coração maravilhoso e sempre continue assim. Olá, pastor Fernando. Eu vim aqui te dar os parabéns pelo seu dia, o dia do pastor. Que Deus te abençoe bastante, você e sua família. E fica aqui um abraço meu, do meu pai Cid Clay e da minha mãe de Cleia. Fique com Deus. Oi, pastor Fernando. Aqui é o Theo. Quando o coronavírus for embora, eu vou aí dar um abraço em você do Dia dos Pastores. Tchau. Um beijo. Tchau. Querido pastor, você é o grande responsável pela felicidade que reside em cada membro de nossa comunidade. Seus ensinamentos, seu jeito de transmitir a palavra do Senhor são bênçãos para todos nós. Sinto que você faz parte desta igreja há anos. Quero agradecer em nome de toda a congregação por todas as maravilhas que você nos presenteia, mas oferece. Quero agradecer a Deus por ter colocado você em nosso caminho. Oi, pastor Fernando, aqui é a Maitê. Hoje é um dia maravilhoso porque é o dia do pastor e você é um pastor muito lindo. Um beijo. Oi, pastor. Eu vou contar um versículo para você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. João 10, 27 e 28. Pastor, obrigado por cuidar de todos nós. Que Deus te abençoe e parabéns. Oi, pastor. Tô passando aqui para te desejar um feliz dia do pastor. Que Deus te abençoe e você continue sendo esse ótimo pastor que você tem sido até agora. Continue andando nos caminhos do Senhor. Fique com Deus e tchau. Oi, pastor, eu quero te desejar um feliz dia dos pastores. Eu tô com muita saudade de você, que eu te amo e eu sempre quis te ver. Em nome de Jesus, amém.